Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 23, sob o título As Vegetações da Terra, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página de número 150. Vamos nessa então? Então pessoal, vegetações é o mesmo que a geografia chama de biomas ou domínios morfoclimáticos. São típicas de cada região. Nós sabemos, por exemplo, que aqui no Brasil, a caatinga é a vegetação típica do sertão nordestino. A floresta amazônica é a vegetação típica da região norte do Brasil. O cerrado é a vegetação típica da região centro-oeste. A mata dos cocais é típica da região meio norte. A mata atlântica é típica do litoral. A mata de araucária e as pradarias são típicas da região sul do Brasil. Ou seja, essas vegetações elas são típicas de cada região porque elas se adaptam a determinados fatores geográficos como o clima da região, o índice de chuvas, a qualidade do solo. Tudo isso é fator determinante para uma determinada vegetação ou bioma ou domínio morfoclimático se adaptar a determinadas regiões e a outras não. Talvez você se pergunte, professor Rubens, por que eu nunca vi aqui um pé de morango? Por que eu nunca vi um pé de maçã? Por que é difícil a gente encontrar um pé de açaí? Porque são justamente plantas típicas de outras regiões do país. O morango, a maçã são típicas do sul e do sudeste, onde o clima é diferente, o solo é diferente. O açaí é típico da região amazônica, assim como nós temos nossas vegetações aqui, nossas frutas que não são comuns em outros lugares, como o caju, o umbu, né, a acerola, a seriguela. Então, do mesmo jeito são as vegetações, são os biomas, os domínios morfoclimáticos. São típicos de cada região do Brasil e do mundo. E aqui eu gostaria de citar para vocês os principais biomas ou vegetações do mundo. A começar pelas florestas. Parece que floresta é tudo igual, e não é. As florestas também se adaptam ao clima, se adaptam ao solo de cada região, às condições de chuva ou seca. E eu gostaria de citar aqui as principais florestas do mundo. Existem as florestas equatoriais e existem as florestas tropicais. Essas duas florestas, as equatoriais e tropicais, elas são típicas de regiões mais quentes. Assim como existem as florestas temperadas e as subtropicais, que são típicas de regiões mais frias. E por fim nós ainda temos as florestas boreais, que são de áreas muito frias, como as taigas e as coníferas. Então perceba que de acordo com o clima e a quantidade de chuvas, são três tipos de florestas. Equatoriais e tropicais de regiões mais quentes, são comuns aqui no Brasil. Florestas temperadas e subtropicais de áreas um pouco mais frias. E florestas boreais de áreas mais frias ainda. E geralmente as florestas de áreas mais quentes têm mais diversidade. Tem uma vegetação mais densa, tem mais animais que se adequam, inclusive caiu no Enem. No Enem, um ano anterior aí, foi perguntado por que as florestas tropicais, como as brasileiras, têm uma quantidade, uma biodiversidade de fauna e flora maior que as florestas temperadas da Europa. Porque aqui o clima condiciona a uma maior adaptação de diferentes vegetações e animais. Lá na Europa, como o clima é mais rígido, menos plantas se adaptam àquele clima e menos animais. Gostaria de citar também as vegetações mediterrâneas ou mediterrâneas. As vegetações mediterrâneas, elas podem ser as savanas, que aqui no Brasil nós chamamos de cerrado, típico da região centro-oeste do Brasil. As pradarias, que aqui no Brasil nós chamamos de pradarias lá no sul, e as estepes, que nós encontramos no Canadá, Estados Unidos e Europa. Então, savanas, pradarias e estepes são chamadas de florestas mediterrâneas. Qual é a característica dessa região? Os verões são quentes e secos, mas os invernos são chuvosos. E aí se desenvolve esse tipo de vegetação, a vegetação mediterrânea. Repito, savanas, pradarias e estepes são exemplos de vegetações mediterrâneas. Existem as vegetações do deserto. E aí você imagina, deserto não tem vegetação, professor Rubens. Deserto é só areia, é aquele calor intenso. Temos. São pouquíssimas as vegetações, os biomas que se adaptam ao deserto, mas existem. Gostaria de citar, por exemplo, cactos, espécies espinhosas, né? Gramíneas, arbustos e plantas isoladas, né? Gramíneas são vegetações rasteiras, arbustos são pequenas árvores de médio porte e plantas isoladas que você encontra em regiões de oásis, regiões do deserto que você encontra alguma poça d'água, ali vai ser sempre verde, vai ter algumas plantas associadas à água, porque a água traz vida e você sabe.
Existem também as vegetações de altitude, que são vegetações que desenvolvem, como o próprio nome diz, em áreas mais altas, em áreas de montanhas. E aí eu gostaria de citar graminhas. Existem também os musgos e os líquens. Geralmente essas vegetações são típicas de regiões mais altas, de regiões de encostas de montanhas. E eu gostaria de dizer também que todas essas vegetações têm um uso, e infelizmente esse uso está sendo muito predatório, principalmente a indústria madeireira e o avanço da agropecuária, a instalação de fazendas para a plantação de produtos diversos e para a criação de gado. Tudo isso está devastando as áreas de florestas, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Temos também a questão das queimadas, mas nem tudo está perdido. Nós temos também as unidades de conservação, que são áreas protegidas por lei, estabelecidas pelo governo, que não podem ser exploradas para nenhum fim comercial ou econômico. Então, do jeito que existem áreas que está tendo uma devastação predatória, com a exploração madeireira, a expansão do agronegócio, as queimadas, mas existem as áreas de reservas florestais amparadas por lei que inibem a ação humana. Encerramos aqui, próxima semana nós continuaremos. Um forte abraço e até lá.